começar aqui oficialmente, estávamos bate-papo descontraído, né? Procurando conhecer as pessoas que se interessaram aqui pelo nosso curso, saudei algumas, deixando um abraço aqui também, professor Sérgio Herrera, vai ministrar aula conosco, né? Temos aqui alguns síndicos, algumas pessoas que atuam em condomínio, né? Como gestores, advogados. Normalmente esse é o público bem diverso. Alguns advogados se interessam para estudar e conhecer um pouquinho o cotidiano do síndico, o cotidiano da gestão. Rapaz, eu estou com o Paola ali. Paola, eu aposto que você está no condomínio Lisboa nesse momento, eu não sei do Rio de Janeiro. Daqui a pouco vai começar a assembleia aqui. E eu estou na expectativa, né? Porque a Andréia está contigo aí, total expectativa de resultado favorável. Com certeza, se Deus quiser. Pessoal, Paola vai ministrar uma disciplina conosco, síndica 1000 estrelas, né? Não é só 5, não, muito dedicada. Conheci a Paola quando a Aprimora tinha só uma salinha aqui, né? E ela já veio discutindo e contestando e dando opinião, né? Mas a sorte que ela gostou de mim, eu gostei dela e acompanho o crescimento. Paola hoje deve ter mais de 20 condomínios, Paola, como síndica já? Ainda não. Quando a gente chega no patamar de 20, sempre desce, né? Eu digo que os 5 é difícil, depois 10 difícil, depois 15 é de 5 em 5. Estou com 17 hoje. Paula vem crescendo, né? Começou atuando em Niterói, Itaboraí, já está no Rio de Janeiro, né? Enfim, e é uma pessoa com muito conhecimento, sempre se preparando, sempre estudando, participa de eventos, se qualifica bastante, tem uma grande experiência para trazer. Ela vai ministrar também uma aula de previsão orçamentária, falando um pouquinho do que ela vivencia, né? Para aprovar uma previsão na Assembleia, qual o critério que o síndico deve adotar, enfim, vai compartilhar essa experiência com vocês aí. Isso, boa noite aí a todos. Eu estou passando rapidinho, ó, lá o pessoal no corredor. Daqui a pouco a gente vai começar a assembleia. E eu estou passando só para desejar a todos aí que sejam bem-vindos. Parabéns pela opção, pela escolha de estar se atualizando no mercado. Eu acho que o mercado merece isso, atualização constante. E aí podem ter certeza que a gente vai trazer o que for de mais atual para vocês aí no curso. A Aprimora está sempre aprimorando os síndicos, é a brincadeira que a gente faz. Sejam bem-vindos, tá? E fiquem com Deus, gente. Até as aulas. Beleza, seja bem-vinda, Paola. E detalhe, o condomínio que a Paola está entrando, né, precisa de advogado, porque lá teve um problema, houve uma discussão de eleição, acabou no judiciário, né, e aí tem liminar, enfim, uma problemática lá grande. O síndico, para assumir um condomínio com quase 500 unidades, precisou do apoio do jurídico, ela teve que escolher um bom advogado para fazer esse apoio, essa assessoria. Então, faz parte realmente do cotidiano da gestão esse casamento, esse apoio com bons profissionais, profissional da engenharia, profissional do direito. Hoje, eu vejo uma tendência, né? Até a professora Thaís ministrou uma aula ontem, ela é do Paraná, e a Thaís falou o seguinte: uma tendência do mercado é desenvolver um conselho fiscal, uma auditoria preventiva. E nós fomos contratados aqui, eu tenho uma empresa de contabilidade, nós fomos contratados para prestar uma consultoria preventiva em um condomínio comercial, olhar os balancetes, verificar retenção de notas, verificar critério de contratação, enfim, acompanhar o trabalho de uma administradora. Ou seja, no começo, todo o serviço era prestado no local só. Hoje você tem trabalho da administradora cada vez mais definido, trabalho do jurídico cada vez mais definido, trabalho de um controle, de uma prevenção, de uma auditoria cada vez mais definido e profissionais cada vez mais especializados. Então, né, na esteira desse caminhar aí, nós verificamos que o mercado condominial ele vai se especializando, a gestão amadora, feita por amor, feita por doação, feita por entrega, baseada no improviso, baseada no empirismo, essa gestão ela vai cedendo, vai perdendo espaço, porque os condomínios se tornam cada vez mais complexos, os problemas são graves, as relações e as interações entre os condôminos são cada vez mais delicadas, requerem profissionais capacitados para lidar com isso. O direito, a legislação, que são a estrutura do mundo condominial, né? O condomínio que nasce aí dentro do ambiente jurídico, a propriedade, o modo de exercício em propriedade, que é o condomínio, ele é redimensionado, ele é reconfigurado há 100 anos atrás,
quando o condomínio venha a ser instituído e desenvolvido, instalado nas legislações ao redor do mundo, quando as cidades se verticalizam e surge, né, essa propriedade em condomínios e uma combinação de áreas comuns e privativas que marca aí o DNA do condomínio edilício. Ali você tem uma série de questões jurídicas, a estrutura do condomínio é jurídica, a constituição do condomínio se dá dentro do ambiente do direito, as normas de convivência, elas são normas jurídicas, né, direitos e deveres, uso da propriedade, uso normal, uso anormal, as convenções cada vez mais precisam ser elaboradas com uma técnica jurídica, é uma área para o advogado trabalhar, elaborar boas convenções, que atenda à realidade daquele microsistema que é o condomínio, então uma área também muito boa para o advogado poder atuar, mas é no momento que o condomínio é instalado, que o condomínio é entregue para aqueles adquirentes, para aqueles condôminos, que esse condomínio é colocado em ação, que ele é administrado, é que começam a surgir todos os problemas decorrentes da ocupação desse condomínio, do uso dessa propriedade, e é lá que surge cada vez mais a necessidade de um gestor preparado, especializado, né, que conheça de direito e legislação, que saiba da manutenção predial, que saiba de previsão orçamentária, que tenha noção, enfim, de todo esse cotidiano que perpassa a gestão condominial. E nós criamos esse curso com base na nossa experiência como advogado, como contador. Eu sou dono de administradora, fui em muitas assembleias de condomínio, experiência também como palestrante, tenho rodado aí várias cidades do Brasil, escutado síndicos do Brasil afora, colegas advogados, colegas donos de administradora, então a gente está se antenando com o que acontece nesse mundo condominial. Esse curso ele foi desenvolvido após uma escuta com os síndicos da nossa região e alguns que participaram conosco telepresencialmente. Nós fizemos uma reunião e tentamos desenhar o que seria necessário para formar tanto o síndico que vai tratar diretamente com a administração, como aquela figura do gerente de condomínio que apoia o síndico nos condomínios maiores, como gerente da administradora de condomínio que vai atender o síndico dentro de uma administradora, como dono da administradora do condomínio, como síndico profissional, como conselheiro que quer se especializar, quer conhecer mais um pouquinho, o contador, o auditor que quer entrar na área, mas não conhece do mundo condominial, o advogado, o preposto do síndico profissional. Veja um caso aí da Paola, ela está indo para 20 condomínios, ela não é a Mulher Maravilha que vai administrar os 20 condomínios, ela já começa a ter um time, ter uma equipe, essa equipe apoia ela, um faz a ronda, um cuida dos contratos, das cotações, outro lida com o sistema dos chamados, para gerenciar a comunicação com os condôminos, os problemas que existem ali dentro. Então, a sindicatura também se transforma numa atividade empresarial e você precisa de pessoas preparadas. São todas essas figuras aí, o engenheiro, o zelador do condomínio, que pode ser muito melhor utilizado, o pessoal da portaria, tem condomínios que lidam com tecnologia, reserva de áreas, uma série de questões. Esse profissional precisa estar capacitado para auxiliar o síndico na gestão dele, também é um profissional que precisa estar com a gente aqui no curso. Então, nós montamos uma grade de disciplinas e, na época, verificamos que seria uma formação muito longa, né, uma formação talvez muito cara, se nós colocássemos quase 30 disciplinas, eliminamos algumas, colocamos um curso com uma base objetiva, sem perder a boa técnica, combinando a parte instrumental, combinando conhecimentos, combinando todo um arcabouço teórico, uma troca de experiência dos professores, todos têm boa formação acadêmica e uns têm uma visão talvez mais pragmática, estão lidando diretamente ali nas suas áreas de atuação, têm essa experiência para trocar. E nós colocamos o curso com 14 disciplinas e vamos abrir, no meio do ano, a formação avançada. Essa formação ela contempla tudo que você precisa saber para trabalhar com a gestão, tá? Ela vai te dar toda uma base, ela vai aumentar o seu conhecimento dentro da gestão de condomínios e mais adiante a gente vai lançar um curso um pouco menor, que seria o avançado, para quem desejar aí sim se especializar em temas que nós entendemos que não seriam do interesse de todos, tá? Seriam do interesse de algumas profissões, talvez se enveredar ali e ampliar os conhecimentos. Aí a gente conseguir então atender essa demanda que os síndicos
trouxeram para a gente que eles julgavam necessária para a sua própria formação, donos de administradoras e advogados que atendem os síndicos e falam, Egito, o pessoal está muito perdido, está despreparado. Então, eu vou falar as 14 disciplinas, eu vou convidar agora cada professor para fazer uma fala sobre a sua própria disciplina, e ao final a professora Cecília, que é a nossa coordenadora pedagógica, ela traz a experiência no ensino, ela tem uma visão do ensino-aprendizagem, uma visão da comunicação, ela que já é professora atuante já há quase 20 anos, e é coordenadora de cursos até de universidade, na PUC do Rio de Janeiro, tá? Ela que ajudou a estruturar, então, assim, a plataforma, atividade, material didático, frequência, avaliação, toda essa parte, ela que vai ficar responsável por acompanhar com vocês aí. Então, precisa de empenho, a gente tem lá o critério para aprovação, não tem certificado automático, o Aprimora quer realmente trazer conhecimento, trazer qualidade para o mercado, e a gente pede que vocês se empenhem para que não desperdicem o conteúdo. Claro que tem uma assembleia, não pude participar, as aulas ficaram gravadas, mas vocês terão que assistir às aulas e realizar as atividades que serão ministradas pelos professores. Então, finalizando a minha fala, nós temos 14 disciplinas. Tem uma disciplina introdutória, que é o condomínio edilício. Eu vou ministrar, se o meu querido mestre Sérgio Herrera não aceitar trocar comigo, não sei se eu vou conseguir trocar, mas a disciplina dele é síndico, conselho fiscal e administradora. Depois o Marcelo Borges, que é um querido, foi meu professor, muito atuante também na BAD, tá? Atuante no mercado, dono de administradora, advogado, participou da lei de Assembleia de Sessão Eletrônica Permanente, ele que é o autor, né? Nosso mens legis. Aí faz aniversário hoje, inclusive, por isso que não está conosco aqui. Ele ministra a disciplina Assembleia de Condôminos. A professora Paola fala da previsão orçamentária e análise de balancete. Tecnicamente, não é nenhum balancete, é uma prestação de contas, tá? Não é um documento contábil, não tem norma contábil ainda, não tem uma forma contábil, embora necessite de uma organização e de uma estrutura para que você consiga mapear aquele fluxo de caixa e ter um controle mínimo sobre o patrimônio. Caminha para esse lado, mas não é ainda uma técnica contábil. Ela vai ministrar essa disciplina para vocês com base na relação que ela tem com muitas administradoras de condomínio. Ela viu bons balancetes, viu balancetes ruins, passou por muita experiência, tem uma formação que roda esse Brasil inteiro estudando e trocando com outras pessoas também, uma formação muito rica, muito vivaz. O professor André Torreão vai falar da parte trabalhista, ele é especialista nessa área, atua também em escritório de advocacia que assessora síndicos e administradoras. Gabriel Feijó, grande jurista aqui do Rio de Janeiro, vai falar sobre inadimplência em condomínios, também advogado de muitas administradoras. Eu vou falar da parte de administração e processos gerenciais, vou falar de planejamento, organização, direção e controle no âmbito conceitual. O que é uma organização? O que são recursos? O que são objetivos, metas? O que é gestão? O que é administração? Como direcionar para o alcance de resultados? O que são esses processos gerenciais, as funções gerenciais? Essa é a minha disciplina. O Rafael Veloso, que é síndico, contador e auditor, ele fala sobre a sindicatura e a gestão condominial direta aplicada, ele também é administrador, é síndico profissional. André Oliveira, que é bacharel em Direito, foi professora também do Secov e síndica, ela fala do trabalho da administradora de condomínios, dá a visão de suporte ao síndico, uma visão de processos, né, administrativos, como atender esse cliente, como estruturar esse fluxo de documentos que passa numa administradora. O professor Carlos Dantas, que é dono de administradora, administrador também de formação e está estudando Direito, ele vai falar sobre novas... Perdão? Alguém está com som. Eu fechei, alguém abriu sem querer. É que eu estou em outra tela aqui e não estou vendo. O Carlos Dantas é nosso sócio aqui no Aprimora, e ele é dono de uma administradora de condomínios também, a mais antiga aqui da nossa cidade, ele está na segunda geração. Ele fala sobre o que é administração, tecnologias que são aplicadas à gestão, ele tem uma aula bem interativa, né? Construindo soluções, trazendo soluções que foram aplicadas tanto à administradora como à gestão direta, que ele também tem empresa de síndico. O Biel vai falar sobre a gestão da manutenção predial. Ele é engenheiro especializado na área, tem trabalhado em vários condomínios aqui no Rio de Janeiro e no entorno. O André Junqueira,
nosso Mister Condomínios, vai falar sobre o regramento interno do condomínio, o que é uma convenção, como elaborar uma boa convenção, como ela pode ser um bom instrumento. Ele vai falar aqui para vocês agora, né, decisões de assembleia, regimento interno. A Ariane Padilha, lá de Porto Alegre, ela fala de gestão de pessoas e liderança. E a Cecília fala da comunicação em condomínios, a língua como instrumento de poder, como elaborar uma boa ata, as circulares, né, que toda vez ela entra no elevador e fala, nossa, que circular terrível, e ela já guarda aquele material para a coluna dela. Então, assim, como aplicar a língua para ter uma comunicação efetiva, uma boa técnica, uma redação de e-mail, uma redação de documentos, né? Essa parte ela vai concluir aí com vocês. Eu gostaria de convidar agora, me pediu para sair mais cedo, né? E para fazer uma fala aí, o Gustavo Biel, ele vai falar um pouquinho para vocês de manutenção predial, ele também é síndico. Boa noite, Egito, boa noite a todos. A nossa disciplina, a ideia dela é criar, dentro da cabeça do síndico e daquele que está se propondo a ser síndico, uma visão mais direta do que o prédio precisa de manutenção, as suas obrigações, os seus deveres, né? Tem muito síndico aí que não sabe a responsabilidade que ele tem com a manutenção dentro do prédio, então tem algumas obrigações legais que ele deve atender e tirar também da cabeça do brasileiro de que a manutenção é somente a corretiva. E é por isso que a maioria dos síndicos estouram aí a previsão orçamentária, porque não sabe o que realmente ele precisa fazer manutenção. Então, deixa sempre aquela manutenção emergencial, corretiva, que acaba onerando a conta do condomínio, e uma manutenção mal feita ou emergencial, ela pode ser até 400% mais caro do que seria uma manutenção programada, com calma. Então, a gente vai tratar quais são os tipos de manutenção, como é que deve ser montado uma manutenção preventiva, para depois apresentar os riscos aí de não ter a manutenção. Tá? E até o escopo para contratação também, né, Gabriel? Como contratar? Você pega um orçamento de 50 mil, de 150 Sim, exatamente. O que a gente estava conversando aqui antes. Outro problema também é o síndico olha o preço, não olha valor. E é muito difícil você comparar valor com preço. Valor é o preço com outras coisas. E o preço ali, quanto você vai pagar. Eu gosto de contar um caso que aconteceu comigo. Eu pedi um serviço por causa de R$100. Aí o síndico falou assim, por que você não baixou por R$100 e fazia o mesmo preço do outro? Eu falei, olha, eu não baixo meu preço. Eu tenho um valor. Agora, o que você contratou não tem nada a ver com o que eu te propus. Então, ele solicitou um serviço, levou para o mercado outro escopo e contratou um terceiro escopo que não tinha nada a ver com o que ele queria no início. Resumindo, ele não teve preço, não teve valor e nem serviço que ele queria. Então, isso é muito complicado. Eu já vi engenheiro ser contratado para fazer o escopo do que o síndico quer, independente dele ser contratado para a realização do Exatamente. Também funciona bem. É o que a gente fala sempre nos cursos, né, Vitor? O mercado de síndico profissional, o mercado de condomínio, ele não é mais para aquela pessoa que está com tempo. Ela é para aquela pessoa que realmente quer se dedicar para isso, quer investir na sua profissão, investir na sua carreira. Então, ela tem que saber que ela tem deveres e direitos e que ela tem que estar ali amparada por um conselho, amparada por profissionais expertos no direito, na administração, na contabilidade, na engenharia e até na psicologia, né, Francisco? A gente tem aí os casos bravos. Alguém levantou a mão aí, Francisco? Acho que foi o Jefferson. Jefferson, quer fazer alguma pergunta para o Gabriel? Opa, boa noite a todos. Boa noite, Gabriel, Gustavo. Francisco, já conheço de palestras já há bastante tempo. O que o Gustavo, só complementando, que eu tenho feito também como engenheiro civil, é dando esse suporte, fazendo editais agora, tem condomínios montando editais para participar de licitação. Eu tive um problema no meu próprio condomínio.
Eu, como subsíndico, o síndico ele simplesmente chegou numa reunião e ele falou, olha, tem que fazer 3 obras. Aí o conselho, com 5 pessoas, todo mundo olhou para minha cara. Como assim? Você não consultou ele? Aí ele, não preciso. Então, ali já criou o primeiro briga entre eu e o síndico. Aí eu olhei e falei, olha, o condomínio ele está com garantia. Então, ali houve uma má-fé do síndico. Isso está tendo foi até tratado dentro do tribunal, né, por causa de má-fé. Então, tem isso também dentro dos condomínios. Tem a má-fé dos síndicos, tem a falta de experiência, que eu vejo muito, e a parte do Conhecimento também, né? conhecimento. Eu tenho visto hoje os síndicos sendo profissionais, graças a Deus. Essa paixão por ser síndico, aquele síndicozinho que se aposentou, aquele senhor que aposentou, falar, você é síndico, isso está terminando. Hoje os síndicos estão ganhando salário, aqui mesmo a gente propôs um salário, o cara fica fixo aqui, ganha 3 salários mínimos, é até alto pelo nosso condomínio, mas a gente cobra dele uma participação. E recentemente eu tive na Barra a convite de um síndico e estou montando o edital, né, para participar. Estão todos os quesitos. Então eu tenho que montar e depois acompanhar como fosse um pregão. E isso que vem mudando, que é essa parte que o Gustavo falou. Então ele dá um orçamento, aí vem outro orçamento totalmente diferente, não tem as etapas, não tem material, não tem nada. E isso acontece muito. É bacana o curso de vocês abranger isso, não ficar só na parte administrativa, que o que mais onera, o que mais prejudica hoje os condomínios é a manutenção. Eu tenho visto condomínios quebrados por causa da manutenção. Elevador, isso também, Gustavo, de repente, não sei se você é engenheiro mecânico, eu tenho visto muitos elevadores em Copacabana quase indo para o poço, porque as empresas que fazem manutenção, elas ficam enrolando, que elas não querem fazer manutenção, então elas ficam ali esticando o contrato, daqui a pouco o cara me muda, mas quando ele termina o contrato dele, aquele elevador tem que ser substituído. É uma porcaria. Então acontece isso muito. O que acontece, Jamerson, é que a maioria dos síndicos acha que tem uma empresa de manutenção já está resolvida. Não é, né? Ela tem que ter um engenheiro para dar um suporte a ela. E esse é o grande problema. Agora, uma coisa legal, Francisco, que o Jamerson falou aí, o síndico está ganhando salário, né? Então, deixa eu dar um pouco do meu feedback aqui. Eu estou no meu 3º mandato de síndico. Eu comecei aqui no condomínio com prolabore de um salário mínimo e meio. E eu vim fazendo durante 2 anos vários trabalhos dentro do condomínio e mostrando, olha, eu peguei um condomínio que não tinha um espaço para botar bicicleta, só o que a construtora entregou. A gente tem hoje 280 metros quadrados só para botar bicicleta. Trouxemos um mercado para dentro do condomínio. Colocamos uma lavanderia compartilhada de uma grande marca aí de sabão de limpeza dentro do condomínio. Então, estamos montando agora um coworking para os moradores, ampliamos a sala de massagem. Então, várias coisas que a gente vai fazendo, e isso mostra para o morador que você está investindo no prédio, que você pode pleitear um aumento. E eu hoje, no último assembleia que eu fui eleito para o 3º mandato, eu simplesmente aumentei 50% o valor do prolabore do síndico. Será que aumenta a administradora aí também? Não, aí a gente vai começar para o outro lado. Gabriel, o Biel, bom, só para a gente então avançar aqui, você faz uma síntese aí, se tiver mais alguma coisa para colocar, para eu passar então a palavra para o André Junqueira, depois aí eu vou convidar o Herrera e a Paola para a gente... Então, vamos lá, olha só. Ser síndico não é nenhum bicho de 7 cabeças quando você está bem instruído, está bem amparado, tá? Eu ouvi uma vez num curso que ela falou assim, eu não quero mais ser síndica. Você me deixou apavorado. Não é deixar apavorado. A gente abre a cabeça de vocês. É para botar ali dentro ali o conhecimento. Porque imagina se você não tem o conhecimento, faz a coisa errada, aí sim você vai ficar apavorado. Então, o primeiro passo eles já deram, se instruírem. Conhecimento é uma coisa que a gente nunca perde. Ninguém tem como tirar da gente. A gente sempre ganha conhecimento, cada vez mais.
Eu estou cansado de falar isso. E cada aula que eu dou, eu aprendo uma coisa nova. Então, não existe isso. Ah, o meu conhecimento já tenho tudo na cabeça. Não tem. Você vai sempre aprender uma coisa nova. Primeiro passo já deram, buscar o conhecimento. O segundo é cada vez mais caminhar nesse conhecimento. Então, tudo que a gente tiver para agregar é show. É o caminho correto para seguir. Não tem um cara que conheça mais de condomínio com esse Francisco Egito aí. O cara virou multidisciplina. Ele daqui a pouco vai virar até engenheiro. Diz ele que começou a fazer engenharia e largou que não aguentou. Só maluco faz isso. Como Entendeu? disse a Cecília uma vez numa matéria aqui, ela falou o seguinte: ele pensa que é de exatas, mas ele é de humanas. Aí eu lembrei que eu não consegui passar de fenômeno do transporte, tá, no 5º período, e eu tirei meio na prova, eu entrei em depressão, sério mesmo, eu tranquei depois. Porque a minha mente está muito focada, né, para outro caminho, e eu achei que fazendo administração e contabilidade que eu tinha alguma noção aí da parte matemática e tal, mas só a noção de lá. Mas, Egito, engenharia é bom, estou fazendo a 6ª agora. Né? Deixa para você, deixa para você. Está sendo então gestão, direito, né? Deixa para você. Biel, obrigado, tá? Pela presença aí, tá? Enfim, ele vai ficar à disposição, pessoal, no chat, quem quiser mandar mensagem, é síndico e engenheiro para quem chegou agora. Eu vou passar a palavra para o André Junqueira. Uma boa noite para vocês, eu preciso sair, tá? Um abraço e sejam bem-vindos, vocês estão no melhor caminho. Joia, brigadão. Quem chegou depois se apresenta, pode mandar uma mensagenzinha. Estou vendo o Kátia, minha amiga aí do Ceará, que encontrei com ela no evento lá de Salvador também, administradora. Seja bem-vinda, Kátia. Tudo bom contigo? Não tem assembleia hoje, não? Amanhã. A gente está na época, março, abril, uma atrás da outra. Até abril é aquele pique total, hein? Vamos lá amanhã fechar um contratinho. Olha, aí, coisa boa, coisa boa. Eu tô aqui, mas eu tô com uma gerente lá no condomínio da Paola, né, lá no centro do Rio, e daqui eu tô guardando ela mandar mensagem aqui dizendo que está fechado o meu contrato também, né? Estamos aí nessa batalha. Seja bem-vindo. Obrigada, doutor Egito. Ó, Reginaldo também aqui, ele é de São Paulo. Abraço, Reginaldo. A gente esteve aí também no evento do Daniel Lima, no mês passado, evento bacana. São Paulo está com uma turma de síndicos ali profissionais, já tem síndico lá com 200 condomínios, gente. Guilherme, Mato Grosso, aí tá aí. Eu tive com o Guilherme aí na semana passada, no evento do Miguel Zain, Barra das Garças, eu não conheci não. Condomínio em Barra das Garças. Eu tive só ali mesmo no Hotel Paiaguás, né? Mas foi mais de 200 síndicos no evento, foi bem, bem legal, bem bacana. Bom, André Junqueira está na área? Estou aqui, Grande Egito. A palavra está contigo aí. André, como é que o cara vai falar que eu sei tudo de condomínio se tem você, Sérgio Herrera, Marcelo Boyd? Até uma ofensa, né? Vou até me esconder aqui. Não, nada disso, Egito, claro que não. Bom, amigos, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, uma honra. Grande Egito, Cecília, né, organizaram bem esse curso. Tenho a honra, né, de poder participar, ter sido convidado. A disciplina que me cabe dentro da nossa programação é de regramento interno de condomínios, né, regras internas. Vocês vão ver diversas disciplinas que são jurídicas e de outras matérias. A minha também é jurídica. E a realidade é que a minha disciplina só justifica sua existência por conta da dificuldade de convívio que existe entre condôminos. Né? Se as pessoas fossem civilizadas, conseguissem conviver, vocês poderiam focar só nas disciplinas de manutenção, de previsão orçamentária, que é a discussão financeira, de engenharia, edificação em si. Infelizmente, por conta desse problema que a gente tem de convivência, né? Eu ia falar algumas palavras um pouquinho mais fortes, como doença mental, possessão demoníaca, criminalidade, instinto assassino, várias outras, né? Mas dificuldade de convivência, né? E você precisa ter regras. Porque a realidade é que, entre pessoas civilizadas, eu não preciso de uma convenção de condomínio, eu não preciso de um regimento interno, eu não preciso de uma decisão da Assembleia para que eu obedeça a alguma coisa. Basta a gente conversar.
né? Mas isso não existe, porque as pessoas são muito diferentes, têm índoles diferentes, têm divergências que não conseguem ser superadas com uma conversa, então você precisa de regras. A minha disciplina, sem substituir, claro, o advogado que você vai contratar, né, o advogado que vai te assessorar, só se você mesmo for advogado, como que o síndico precisa, né? Quais as noções que o síndico precisa disso, né? Então, se o advogado, que é o advogado, o profissional mais adequado para redigir uma convenção, monta a convenção para você, síndico. Você tem que entender algumas noções, né? Até para poder interagir com esse advogado, né? Você tem a sua visão do que é melhor para o condomínio, o advogado tem a dele, mas nem sempre a visão do advogado é a melhor do ponto de vista de gestão. É um caminho entre um e outro. Então, falar sobre essas regras. Regimento interno, vamos falar sobre quórums também, a questão de decisão das assembleias, vigência, noções que, repito, não para substituir um curso de direito, né? Faça direito, fique à vontade, seja bacharel, estude mais o direito, mas você não precisa ser advogado. Mas você precisa saber. Cada dia que passa, eu sempre falo isso com os alunos, né, e tenho um desconto do que eu vou falar, porque eu atuo exclusivamente em advocacia, né, há 17 anos. E de forma que o que eu tenho de contato com o segmento condominial são os problemas. Tá? São sempre os problemas. Então, quando batem na porta do meu escritório, literalmente ou não, eles me chamam para uma assembleia, não para... fica aqui só para escrever a ata, André. Não, não é. É porque é uma assembleia que eles já tiveram dificuldades, né? Não conseguiram terminar a assembleia, tem algum condômino complicado, tem um assunto jurídico complexo. Então, de forma que eu sempre recebo os problemas, né? Essa que é a visão que eu vou passar para vocês, lógico, na questão de disciplina, porque é onde se mais faz necessário. A gente escuta bastante, você já deve ter escutado, aquele síndico que conversa, tentando, claro, compartilhar a sua experiência, cada um compartilha da forma que tem, né? E aquele síndico que fala, nunca tive problema, administro o meu condomínio, a gente conversa nas assembleias, tudo tranquilo. Que maravilha, que maravilha. Até você ter um morador novo, um herdeiro psicopata, e aí você lembra que você precisa ter alguma regra, tá? A gente não lembra dessas regras quando está tudo direitinho. É o momento que a gente poderia discutir, né? É quando a gente está na paz que é o melhor, porque boa parte dessas regras eu preciso de quórum, né? E como que eu vou conseguir um quórum se metade de maluco? Se metade de maluco, eu não consigo aprovar nada. Então, você tem que pensar nessas questões na calma, na calma. E aí pensar de forma até mais impessoal, né? Porque na hora que você está sofrendo com aquele condomínio social, aí vem a paixão, né? Vem o nervoso, né? A agonia, né? Claro, você vai ter que agir, mesmo numa situação dessa. Mas o ideal é que você faça isso de cabeça mais livre, né? Mais fria, mais tranquila. E aí a gente vai conversar sobre isso, utilidades, né? De cada um. Claro, vai apresentar esses documentos, explicar sobre isso. Não é um curso que vocês vão sair, eu vou redigir minha convenção. Não, mas você vai dar o norte para a sua convenção. Você vai pensar, vou dar exemplo de várias cláusulas importantes que sejam relevantes para o condomínio, em primeiro lugar, e para você como síndico, né? Quando a gente fala de gestão financeira, né? Não vou dar aula de gestão financeira, mas é a convenção que determina os pilares principais dos atos que tenham consequências financeiras, né? O conselho aprova despesas até 2 salários mínimos. Eu posso decidir até tal alçada sem assembleia. São questões internas. O fundo de reserva. Como que eu uso o fundo de reserva? São regras internas. Podem procurar, tanto na Lei 4.591 quanto no Código Civil, que são as duas leis de regência hoje do condomínio edilício. Nenhuma das duas fala como que você usa o fundo de reserva. André, mas o fundo de reserva é para obra emergencial. Quem disse? Isso é nesse seu condomínio. Pode ser dessa forma. Mas a lei não determina uma forma
específica de uso de fundo de reserva. Ela delega ao regramento interno, né? Então, esse é um exemplo. As multas. Multas, infelizmente, o nosso Código Civil coloca limites para as multas, mas não tem nenhuma aplicável de forma fácil. Todas elas eu preciso de 2/3 ou 3/4. Muito embora alguns entendam que para a multa de 10 cotas eu não precisaria de quórum. Mas é uma tese minoritária, que eu até concordo, mas é uma tese minoritária. Isso significa que você que tem que estipular as suas multas, né? Eu costumo falar que o condomínio sem multas é como se fosse um cão de guarda sem dente. Ele só late. Na hora que precisa ir ao combate, por favor, tá? Eu sou amante de animais. Pelo amor de Deus, não coloque cão de guarda para brigar com bandido, tá? Mas eu estou dando um exemplo. O cão de guarda sem dente, ele não vai morder ninguém. Só vai latir. É a mesma coisa quando tem um condomínio, isso é uma multa aplicável. Ele só consegue resolver as questões pedindo por favor, ameaçando e acionando. Ele não tem o meio termo enérgico que seria a multa, né? Também não é algo que a gente tem que sair multando todo mundo, né? Mas é importante que você tenha, mesmo que seja aquele o poder assim, com caráter preventivo, né? Eu não aplico a multa, mas eu tenho ela lá. Quando for necessário, eu aplico. Eu vou falar disso também. E muito mais, amigos. Assim, a gente trabalha, já teve uma edição desse curso, né? Assim, muito legal, ficou muito interessante a troca de experiências na disciplina, e é algo muito bom. E falando um pouquinho dessa parte de se aprimorar, né? Falei da minha disciplina, né? Já dei aqui uma palhinha que a gente vai discutir, né, nos nossos encontros. Não é possível nós, em qualquer tipo de atuação, segmento, profissão, nós pararmos no tempo, nós acharmos que sabemos tudo. Nenhum de nós aqui sabe tudo, tá? Todos nós aqui que, no momento, somos chamados de professores, na verdade, a gente tem que estudar todo dia, né? Todos os dias a gente está compartilhando informações, a gente está pegando dados novos, divergindo entre a gente, né? A gente tem, claro, quando a gente é professor, a gente tem a obrigação de correr atrás antes, né, das informações, mas isso não significa que os próprios alunos não nos ensinem, né? E isso é essencial. Vários de vocês aqui, muitos estão iniciando, nunca foram síndicos ainda, perfeito, né? E outros já são síndicos, já têm até uma experiência boa, mas mesmo assim têm interesse em um curso para se aprimorarem, né? É o nome da empresa até do Egito, Aprimora, né? Muito bem escolhido o nome, sem sombra de dúvida, né? Mas para poder se reciclar. E isso é essencial. No momento que nós falamos que sabemos tudo, o Egito pode até me chamar de Mr. Condomínios. Eu nunca me chamo de Mr. Condomínios, porque dá uma ideia de que eu sei. Claro, é carinhoso, muito gentil, fala isso, claro, mas de jeito nenhum eu domino tudo isso aqui, não. Eu vou aprendendo, vamos compartilhar muitas experiências com vocês, e é assim que a gente vai subindo. Nunca pensem de que eu consegui 10, 15, 20, 100 condomínios, sou o maioral. Não é. Ainda hoje, na minha área, né, jurídica, tenho muitos clientes, né, e é um desafio diário de manter a qualidade para atender a quantidade de clientes. Tá? E não é fácil. Cometemos erros, né? E a gente tem que ficar sempre estudando. Isso é essencial. São cursos assim, de extensão de relativa curta duração, que fazem com que a gente esteja sempre ativo, escutando os outros. Às vezes a aula, a metade eu já sabia, tá, mas a outra metade eu não sabia. Então já ganhei muito. Porque cada informação extra é mais um elemento que agrega segurança para vocês. E o último ponto que eu passo para vocês, amigos, e aí puxando essa parte de aprendizado e para a parte jurídica. Infelizmente, a ignorância mata. Começa por aí. Quando você não conhece algo,
isso te prejudica. Se o engenheiro que você contrata vai prestar o serviço ali de determinada obra de fachada e você não tem o mínimo de conhecimento de engenharia, se for um mau profissional, ele vai te prejudicar e muito, né? Mesma coisa com o advogado. E aí falando da parte do conhecimento jurídico. Infelizmente, o conhecimento jurídico é muitas vezes utilizado como arma. E arma como? Em assembleias, advogados ou pessoas que não são advogadas pegam uma informação jurídica, às vezes errada, equivocada, falsa, mas falam com termos jurídicos e intimidam uma assembleia, intimidam uma gestão do condomínio. E isso é péssimo. Por quê? Divergência é natural que haja situação e oposição, perfeitamente natural, mas o problema é você permitir que pessoas aprovem assuntos no grito, na ameaça, na intimidação. E quando você tem um conhecimento, você não vai ter todo o conhecimento, mas quando você já tem algum conhecimento, você consegue discernir e dizer, não é bem assim. A Assembleia ela é nula. Calma, assim, essa é a sua linha, mas não é bem assim. Você não se desespera tanto, você não se sente tão inseguro. E esse curso, em geral, e aí falando, claro, da minha área jurídica, mas das outras também que o curso aborda, ele termina te transmitindo essa segurança. Se você termina o curso, além do certificado, a gente espera que vocês tenham mais segurança de lidar com as outras pessoas, tá? Mais segurança de lidar com as outras áreas. Mais importante ainda, porque se você é advogado, às vezes o conhecimento jurídico não te assusta, mas o de engenharia, sim. O financeiro, sim. E esse é o curso perfeito para você tocar essas áreas e já se aprofundar um pouco mais disso. Não vai substituir uma pós-graduação? Não, mas você pode não ter tempo de fazer uma pós-graduação agora. Agora você precisa de um contato mais rápido com essas áreas. Então, nisso a gente acha, né, que tudo que a coordenação do curso fez, a gente montou um curso legal, robusto para o tempo que tem, eu acho que é extremamente robusto para a carga horária que é oferecida e para que você tenha isso, né? E isso é muito importante. Não deixe que o seu condomínio seja gerido com base na racionalidade. E você que é síndico externo está gerindo patrimônio alheio, né? Que você não seja intimidado, que você tenha mais elementos para convencer os condôminos de que aquele ali que está querendo mudar, né, a direção do condomínio para o que interessa a ele, né, ele tentando preservar só o interesse pessoal dele, quais são os elementos que você consegue justificar, convencer as pessoas de que ele não está correto. Tá? Então, tirando isso, devaguei, eu acho que é demais, Edito, mas, novamente, um prazer, é uma honra, né, estar aqui, e ainda mais com todos esses outros professores excelentes, né, o Egito citou aqui vários deles, né, e aproveito para parabenizar o professor Marcelo Borges, né, que hoje é aniversário dele, inclusive, o grande Sérgio Herrera, grande mestre que está aqui presente também, mais um grande professor aqui que a gente tem o orgulho, né, de ficar ao lado, né, porque assim, eu sempre penso dessa forma, amigos, quando o Egito vai e colocou a aula inaugural, eu estou do lado da professora Cecília, do Egito, do Sérgio Herrera, do Gustavo, da Paola, né? E o Sérgio que eu conheço há muitos anos, eu ainda, enquanto ainda tinha cabelo, ia lá para a BAME escutá-lo falar, né, nas aulas, ao lado do doutor Geraldo Bele, né? E aprendi muito. E é uma honra ser professor ao lado do doutor Sérgio, embora eu não me compare com ele na parte de conhecimento, mas eu estou do lado. Eu estou do lado e já me satisfaz. Tá? Muito obrigado, amigos, e é uma honra. Obrigado, André, pelas suas palavras. Pessoal, o André é o Mr. Condomínio, sim, ele é muito, muito modesto, né? Muito simplório, mas, enfim, André elaborou um projeto de lei, nova lei de condomínio, está no OAB do Rio aqui, já conseguiu organizar algumas coisas, é uma missão hercúlea, ele está há muito tempo se preparando, tem livro publicado, dá aula no Secov, dá aula na BAD, enfim, está com essa lida aí no mundo condominial há bastante tempo, né? Com muita experiência, então trouxe aí essa grande fera para estar com a gente. Obrigado, André, pela sua aula aí, pela sua visão, né, sobre a sua disciplina, suas considerações. Deixa eu, antes de passar aqui para o Sérgio Herrera, só fazer umas considerações para quem chegou depois.
O curso, pessoal, ele conta com 14 disciplinas. As disciplinas foram escolhidas entre disciplinas que trabalham a estrutura do condomínio, a parte jurídica, né? A legislação, o que é condomínio, regulamento interno, regimento, assembleias, os órgãos de gestão, síndico, conselho, e elas também passam pela administração, processos gerenciais, o que é administrar, quais são as funções gerenciais do planejamento, organização, direção, controle, qual é o papel da gestão direta, que é praticada pelo síndico, qual o papel da gestão auxiliar, que é praticada pela administradora de condomínios. Nesse contexto, só tirar o som aqui. Nesse contexto, as administradoras auxiliares, elas precisam de bons gerentes, de bons funcionários, então esse curso se destina também a eles. A gestão direta, que é praticada pelo síndico, ela precisa muitas vezes de gerentes dentro daqueles condomínios, suportes administrativos, treinar o pessoal que trabalha diretamente com o síndico, funcionários de condomínio. Os síndicos também crescem hoje e se organizam de forma empresarial. Então, nós temos as empresas de sindicatura, algumas aí com 5, 10, 15, 20, 50. Temos condomínios até em São Paulo, com pessoas com 200 condomínios. É uma organização empresarial, né? A Thaís, que dá aula na pós aqui com a gente, a do Paraná, ela está com 87 condomínios, salvo engano. Ela tem toda uma equipe, né? Atende condomínios de alto padrão lá em Curitiba, enfim. Você percebe que cada vez mais há uma estrutura administrativa se desenvolvendo, tanto na gestão direta, que é praticada pelo síndico, como na gestão auxiliar, que é praticada nas administradoras. Tem a parte do orçamento, né, análise de prestação de contas, tem a parte contábil que começa a se desenvolver já nas retenções de tributos, já na auditoria. Começamos a construir normas, eu estou na comissão do Conselho de Contabilidade lá no Federal, a gente está discutindo a criação de normas, como tratar melhor esse patrimônio, como criar um plano de contas padronizado, critérios comuns, porque não temos ainda contabilidade aplicável ao condomínio, a gente tem ali uma mera prestação de contas, né? Enfim, a ideia é refinar um pouquinho mais tudo isso. Então, o curso, ele tem essas 14 disciplinas, ele faz uma abordagem daquilo que é necessário para você atuar como síndico, atuar como gerente de administradora, você advogado que lida com o síndico o tempo inteiro e que precisa entender melhor o cotidiano dele, ou que advoga para a administradora. Alguns síndicos já são também, alguns advogados já são síndicos profissionais, alguns viraram até a chave, já passaram a ser síndicos e têm a base do direito, legislação, e começam a procurar esse conhecimento de gestão. Então, ou seja, o mundo condominial hoje tem espaço para muitas profissões, engenheiros também, enfim. Então, o curso, ele tem essa formação multidisciplinar, a ênfase, é claro, é em direito e legislação e nas disciplinas de gestão direta e de administração, tá? Queria convidar aqui o... Cecília está com a mão levantada? Francisco, a Amanda colocou uma pergunta aqui no chat, e é uma pergunta que a gente recebe muito, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, para esclarecer. As pessoas perguntam muito para a gente, com esse curso eu vou poder me apresentar como síndico profissional? Então, o que é exatamente esse síndico profissional? Como é que funciona isso no mercado? Explica aí para o pessoal. Bom, pessoal, nós temos hoje aproximadamente 7.000 profissões, né, no nosso... Alguém está compartilhando, Cecília? Cuida, por favor. Nós temos aproximadamente 7.000 profissões, né, catalogadas no Brasil, e desse rol de profissões, apenas 70 e poucas são regulamentadas. Então, para ser advogado, para ser contador, para ser corretor de imóveis, para ser médico, para ser engenheiro, você tem que cumprir os requisitos previstos em lei e estar habilitado, concluir um curso de formação, né, de nível superior em quase todas elas, e ali você leva um conselho profissional e se registra. No caso da sindicatura, não há uma regulamentação legal ao seu exercício. A lei, ela diz lá no artigo 5º da Constituição, no inciso 13º, que as profissões são de livre exercício, a não ser nos casos em que a lei cria os critérios para o seu exercício e condiciona. Qual o critério para ser síndico? O Código Civil, no artigo 1347, ele fala o seguinte, basicamente, qualquer pessoa pode ser síndico. Ela não precisa ser proprietária, ela pode ser até uma pessoa externa, não precisa ser moradora,
pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Ou seja, a lei não cria restrição. Neste momento, qualquer pessoa pode ser síndica de um condomínio, basta ir numa assembleia, levantar a mão, né, e ela será eleita síndica. O que a gente verifica é que, cada vez mais, essa ocupação, essa atividade, ela vai ganhando um contorno, ela vai ganhando uma identidade social e ela vai ganhando uma especialização, um conhecimento único e uma técnica. Daí, você ser síndico até no seu próprio condomínio, as pessoas já vão começar a perguntar a você por que você quer ser síndico, qual é a sua experiência em gestão, se você tem formação em engenharia, ou em direito, ou em psicologia, né? Por que você quer ser síndico? Porque as pessoas já têm a consciência que elas trabalham a vida inteira para comprar um imóvel e elas acabam entregando a gestão dos seus condomínios para uma pessoa despreparada. E gestores amadores ou gestores despreparados, né, podem levar a gestões ruinosas, né, enfim, muito problemáticas. Quando a sindicatura foi ganhando complexidade, as pessoas foram percebendo que era importante ter um conhecimento na área, ter um conhecimento prático ou teórico, foi surgindo espaço para os síndicos que vivem profissionalmente disso, que fazem dessa ocupação o seu principal meio de ganhar a vida, que fazem da sindicatura a sua profissão. Então, você tem o síndico amador, que é aquele que faz por amor. Eu estou lá no meu condomínio, toca o interfone e fala, vai ter assembleia aqui, eu quero descer, eu quero participar, o parquinho está abandonado, o condomínio está caro, eu quero fazer uma churrasqueira, eu vou lá, levanto a minha mão, eu sou eleito síndico do meu condomínio, eu sou síndico amador, né? Eu tenho a minha profissão, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou magistrado, eu sou promotor, mas eu fui eleito síndico naquele condomínio e eu não tenho ali uma formação, uma vivência para o exercício daquela atividade, tá? Agora, o síndico que começa a exercer essa atividade e declara publicamente que ele é síndico, que ele tem uma formação, que ele tem uma experiência, ele começa a participar de palestra, de evento, né? Ele faz relacionamento, ele é chamado para concorrer em algumas assembleias, ele faz daquela atividade dele o seu principal meio de ganhar a vida. Esse é um síndico profissional. Hoje tem síndicos profissionais que não têm uma formação, a minoria. A maioria já fez 1, 2, 5, 10 cursos, a maioria já tem até pós-graduação em Direito e Gestão de Condomínios, ou em Direito Condominial, ou em Gestão de Condomínios, ou tem um curso de formação, como é o do Ricardo Carpala, de São Paulo, Síndico 5 Estrelas, como é o nosso curso aqui do Aprimora, como é o curso do Secov do Rio de Janeiro ou de outros estados, como é o curso da ABAD, Associação Brasileira de Administradores de Imóveis e Condomínios, ou seja, começamos a ter cursos estruturados, intencionalmente construídos, focando um processo de ensino-aprendizagem, com instrutores que medem, avaliam o processo de formação, né, com educadores, para que você tenha, ao final, o conhecimento e que você tenha um certificado de uma instituição que é reconhecida e que, com aquele certificado, você possa, numa concorrência para tentar ser síndico, mostrar, tá, qual é o seu currículo? Então, olha, eu sou administrador de formação e eu tenho um curso aqui de síndico de 126 horas, foi ministrado pelo Aprimora, foi ministrado pelo Secov. Ah, que bacana, já ouvi falar desse curso, é legal, você então está preparado, tá? E aquilo ali começa a ser o seu currículo. Ah, eu fui síndico do meu próprio condomínio, síndico orgânico, durante 2 gestões, daí eu fui chamado a ser síndico do meu condomínio ao lado, hoje eu tenho 2 condomínios, eu tenho 3, fiz esse curso aqui de formação, fiz esses 2 cursos de extensão. Esse será o seu currículo para que você possa entrar no mercado, mostrar que você tem qualificação e experiência. Mas a sua pergunta é, o que eu preciso para ser síndico? A lei hoje não cria nenhum requisito, nem condiciona o seu exercício. Porém, alguns condomínios começam a pedir, já no edital de convocação, que os síndicos externos, né, aqueles que não são condôminos, que fazem daquela atividade a sua profissão, que eles apresentem um currículo mínimo. Eu, como empresário, na hora de contratar uma pessoa, eu vou fazer um processo de recrutamento, eu quero verificar as experiências anteriores, eu quero verificar a formação daquela pessoa, que cursos que ela possui. Cada vez mais os condomínios vão começar a adotar esses critérios. Então, basicamente, é isso, tá, gente? Essa resposta aí. Bom, alguém está Eu acho perguntando... que tinha uma aluna que queria falar. A Júlia Ferreira. Não?
Ah, tá, desculpa. Tá, estão fazendo uma pergunta aqui, entrou agora, está tendo algum conteúdo programático. Não, pessoal, hoje é uma aula inaugural, uma visão panorâmica sobre o curso. Alguns professores estão falando das suas disciplinas. Eu, como coordenador acadêmico, estou falando dos motivos que ensejaram a montar essa turma. Já é a segunda turma de formação de síndicos, é um bate-papo, né? A Cecília é a coordenadora pedagógica. Não há nenhum conteúdo programático desenhado para essa aula, é uma aula informal, um bate-papo para a gente mostrar o curso e já lançar a sua formação, tá? Não, o curso são 126 horas, você tem professores de grande qualificação, tá? Existe um valor de mensalidade, a Cecília está colocando ali para informar, e ainda está bem mais em conta que alguns cursos também reconhecidos no mercado, a gente está lançando aí para vocês, ok? Mais alguma colocação antes de eu passar para o Sérgio Herrera? Pessoal, fique à vontade para usar o chat, tá? E a gente tenta fazer essa interlocução com vocês. Professor Sérgio Herrera. Boa noite. Quando eu entrei, você já estava falando, aí não cumprimentei. Boa noite a todos. Boa noite, Cecília, Egito, André e demais amigos, né? Bom, essa aula inaugural, porque quando a gente está lecionando, a gente fica muito isolado, é a gente e os alunos, né? E nessa aula inaugural é bom que a gente revê os amigos. O André, por exemplo, eu não vejo há tempo, André. Né? A gente, fisicamente, né? Claro. O Egito, eu viajo o Brasil inteiro às custas dele, né? Está aqui, está em Curitiba, está não sei aonde, e humilha a gente, né? Porque ele bota jantar, bebida, né? Só coisas boas, bota também na sala de aula, lá na porta dos eventos, para mostrar que foi, porque normalmente ele vai sozinho, ele não vai com a Cecília, então ele tem que provar que realmente foi no evento, né, Cecília? E aí... E larga trabalhando e vai passear por aí. Exatamente, exatamente. Então, tem que marcar presença e bota lá na... Bom, o Egito já falou... Só uma perguntinha. Hoje é aniversário do nascimento Isso que eu ia começar a falar. Eu ia começar falando isso, vocês fizeram uma referência aí. Hoje é um dia muito especial, né? Eu sou sobrinho do Dr. Geraldo Beire Simões, um grande jurista, coautor da Lei Inquilinato, né? Do anteprojeto que resultou na Lei do Inquilinato. Depois ele assessorou o relator que redigiu a redação final, né, que virou a lei. E isso tudo foi feito, eu trabalhei com o Dr. Geraldo 24 anos, 23 anos e 8 meses. Ele, hoje, inclusive, eu prestei uma homenagem a ele no Instagram. Eu fazia eletrônica, eu sou formado em eletrônica, não certo porcaria nenhuma, né? Nenhuma tomada, por culpa dele. Eu comecei a trabalhar com ele, eu vi a paixão dele pelo direito, o gosto, o prazer que ele tinha naquilo, e eu comecei a ter o mesmo prazer no estudo do direito, e aí acabei enveredando para essa área. Trabalhei com ele praticamente a vida toda. Eu não só tive dois empregadores na minha vida. Um foi ele, que depois acabei virando sócio, e a Universidade Estácio de Sá, né, onde eu fui coordenador da pós-graduação durante 15 anos, e é onde eu tive o prazer de conhecer o Francisco Egito, né? O Francisco Egito foi nosso aluno lá, e já naquela época já era agitado, né? Assistia a aula por metade, ia embora, teve que fazer o curso 2 vezes para poder concluir, porque ele não conseguia assistir todas as aulas, estava no meio da aula, saía para uma compra e venda, voltava e tal. E eu tenho muito prazer também de trabalhar com o Egito. Eu me lembro quando ele começou nessa área acadêmica, ele me passou, não foi nem um WhatsApp, foi um message, 00:30. Professor, estou querendo montar um curso de pós e tal, o senhor me ajuda aí no conteúdo, programática e tal. Eu, na mesma hora, respondi, já mandei ideia. Então, o curso nasceu 00:30 de um dia aí qualquer, 2 malucos conversando pelo message, né? Junqueira também, Junqueira. Sim, claro. Você e ele ajudaram a indicar os professores. Então, eu tenho... Hoje é um dia especial. Hoje o Dr. Geraldo Faria
93 anos, né? A gente vai, no decorrer da minha disciplina, né? O Egito falou aí se eu concordo trocar, eu concordo, não. O chefe determina, a gente obedece, né? A disciplina, né, que eu ministrava. No curso anterior, eu ministrei os órgãos da administração, né? E aí o Egito sugeriu que eu fizesse a primeira disciplina, que é realmente a apresentação do que é o condomínio frente à lei, né? Na nossa disciplina, a gente vai falar desde... Porque eu costumo dizer o seguinte, as pessoas têm muito temor do direito, né? Acham que o direito é uma coisa, mas... E as pessoas, por exemplo, têm um endeusamento à medicina, né? O médico é tratado com um respeito que o advogado profissional do direito não é, né? E, ao contrário do médico, o médico ele mexe tão somente com a vida. O advogado profissional do direito ele mexe com o cotidiano, desde o nascimento à morte do indivíduo, passando pela família, passando pela propriedade, passando pela convivência, relação interpessoal, como é a questão do condomínio edilício. Então, o médico cuida de uma parte da sua vida, o profissional de direito não, cuida da sua vida toda. Então, é muito importante eu até digo, né, em todos os eventos que eu participo, que a disciplina de direito, evidentemente adaptado para cada situação, deveria ser exigida em qualquer curso, de engenharia, de medicina, de qualquer relação que dependesse de relação interpessoal, tinha que haver uma disciplina de direito, né? E aí a gente vai começar exatamente pelo começo, né? Falando do conceito de propriedade, os poderes, os abusos desse direito, né? O que vem a ser a função social da propriedade, o que é um uso anormal ou anormal da propriedade, a relação entre vizinhos, né? Que é uma coisa que o André Junqueira chamou atenção aí, na questão das assembleias, mas que se verifica no cotidiano da relação condominial, né? Vamos falar das espécies de condomínio, porque existem espécies diferentes, quando é que uma é tratada de um jeito, porque se superpõe, né? Às vezes, num condomínio edilício, existe um condomínio civil, e aí a gente tem que saber, na Assembleia Geral, quem representa, quer dizer, 2 proprietários de uma única unidade. Quem é que pode representar, né, essa unidade? Morreu o proprietário, aí chega o herdeiro na Assembleia Geral, ele pode representar, não pode representar? Quer dizer, a gente tem que estudar esse direito, né? essa função de direito, né? Então, a gente vai pegar essa disciplina e vamos dizer assim que ela é mais... ela é a espinha dorsal de todas as outras que seguirão, né? Ela vai ser um anteparo para as demais disciplinas, embora cada uma tenha sua peculiaridade, né? E, então, nessa disciplina inicial, a gente vai ter um campo, né, bem vasto do estudo do direito, né, na verdade. E a gente vai acabar também permeando com a lei de locações, que eu falei do Dr. Geraldo Beire, né? Morro de saudade dele, foi o meu mentor, minha luz, né? Já está, com certeza, num caminho de luz na eternidade, um cara realmente fantástico, né? E ele fez o projeto da lei do inquilinato, e a gente lá tem, nos artigos 22 e 23 da lei de locações, o que é uma despesa ordinária e uma despesa extraordinária, exemplificativamente, né? Porque, na verdade, a lei de condomínio, 4.591, condomínio em corporações, que ainda serve de subsídios para o nosso estudo do direito, porque alguns dizem que ela foi derrogada, outros que ela foi abrogada, né? Então, a gente também vai estudar essa questão aí, mas, de qualquer maneira, seja adotando uma corrente ou outra, a verdade é que ela serve de fonte
de decisões dos tribunais ainda, os juízes ainda continuam mencionando a lei na falta da previsão do Código Civil, né? O próprio Código Civil também não fala o que é uma despesa extraordinária ou ordinária, porque a gente sabe que as obras, né, elas têm 3 naturezas, né? E a gente precisa adequar essas naturezas das obras a essa obrigação, se é do locatário, se não é do locatário, se é do locador, né? E claro que essa exemplificação não é exaustiva, mas é fonte de inspiração. Então, tudo isso aí a gente vai cuidar nessa disciplina. Depois vocês serão acompanhados de outros professores, né? Eu acho que vale uma referência o Egito e Cecília, essa colega nossa, acho que foi a Amanda que fez a pergunta, né? A Paola foi nossa aluna, né? A Paola, que hoje é professora de vocês e que tem 17 condomínios, ela foi nossa aluna. Então, assim, vocês vejam que o curso prepara o profissional para o mercado, né? A gente não fica, embora a gente tenha... A minha disciplina, por exemplo, é muito teórica, mas eu vou dar o olhar prático. Eu sei que tem advogados, tem engenheiros, né? Outras pessoas que não têm formação na área do direito especificamente, a gente precisa, não se preocupe, eu não falo juridiquês, quem sabe, quem já foi meu aluno, sabe que eu falo uma linguagem comum, ou quando eu falo juridiquês, eu traduzo para o português, né? Porque tem algumas expressões que a gente tem que... O direito é muito formal, né? Então, algumas expressões a gente tem que repetir, mas aí eu exemplifico, eu traduzo, que é para acessível a todos. Quando eu fui coordenador da pós-graduação, eu vou entrar no meu currículo, né? Eu sou advogado de formação, tenho 45 anos de militância, embora o corpinho seja de 30, né? Então, não parece, mas eu já tenho 45 anos de militância. Nesse período, eu tive uma formação muito estreita, né, com o mercado imobiliário. Eu sou especialista em direito civil e processo civil e comecei nessa área. Então, fui presidente da ABAME durante muito tempo, sou sócio fundador, fui diretor jurídico, fui conselheiro, fui vice-presidente 2 vezes, presidente 2 vezes da ABAME, que é a Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário. Hoje eu sou presidente do NID, Núcleo de Evolução e Estudo do Direito, uma entidade que se presta ao estudo e evolução, como nós falamos aí. Já realizamos 3 congressos em Portugal, no 4º, que vai ser possivelmente ou no final do ano ou no início do ano. O André Junqueira já participou lá em Portugal como palestrante em um dos nossos eventos. No próximo é o Egito e a Cecília que vão, né? André Junqueira nos deu a honra, né, Junqueira, de falar. Foi muito legal mesmo. Me senti muito bem dando palestra em Portugal. Foi, poxa, muito bom. Fui lá 2 vezes. Muito legal. Foi muito bom. Muito bem. Oeira, a letra feia, fiquei emocionado. Eu estava assim, me chama que eu vou. Mas já chamei, você estava escrevendo aí, eu já tinha feito o convite. Então, e vai ter que levar a Cecília, porque ir a Portugal e não levar a mulher é sacanagem, entendeu? Não, né? Então, Se eu vou de qualquer jeito, nem que eu me esconda dentro da mala. Tem que levar a mulher. Mas eu vou arrumar uma disciplina para você também palestrar, Cecília, na área da educação. Eu acho que sempre cabe mais um, né? Então, já estou fazendo o conteúdo programático, tá? da disciplina. Sou professor do Unicresce, que eu tenho a honra de ser, mais uma vez, dirigido pelo Francisco Egito, que é o coordenador da Universidade do Cresce, né, onde a gente tem cursos diversos, né? Sou professor da pós-graduação da BAD, do Secov, enfim, na área imobiliária eu tenho uma certa aceitação. Me convidam, eu vou, né?
Professor, sou membro da Comissão de Urbanismo e Direito Imobiliário, onde também são membros o Egito e o André Junqueira, da Ordem dos Advogados. Sou vice-presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem. Não, eu sou só da mediação, aqui da OAB Barra, aqui porque eu estou aqui, né? Vocês estão em outro lugar, da OAB Barra. Então, assim, a gente, assim como o André falou que a gente está a vida toda aprimorando para puxar o saco aí do curso, né? A gente está dando aula, a gente está trocando, né? Eu tenho certeza que vai ter uma interação. A aula é virtual. Eu sou professor antigo, tenho quase 40 anos de magistério, e aí eu sempre gostei eu sou professor cuspe-giz, né? Aquela história que a gente... Cecília sabe que também é veterana, e a gente se adaptou a essa questão Sou cuspe-giz também. Mas a gente tem que se adaptar, né, Cecília? A realidade, a virtualização, e teve um curso sobre atualização em locações que eu Aprimora fez também, que tinha 30 e tantos alunos e era híbrido. E aí a gente tinha 3 alunos presenciais e o resto tudo virtual, para vocês verem que o curso virtual tem um apelo maior, né? Então, assim, a aula virtual ela é mais fria, vamos dizer assim, não tem aquela proximidade, o aluno, às vezes, custa a participar, porque tem que levantar a mãozinha e apertar botão, então, às vezes, o aluno passa batido, quer fazer... Isso não vai ter na minha aula, vai ter que ter participação, que eu vou provocar, né? Por exemplo, estou vendo que a Alicia, né? A Alicia Lamos está com a câmera fechada. No meio da aula, eu vou perguntar: ô, Nícia, abre aí sua câmera, porque isso. Então, ninguém vai dormir, ninguém vai botar a câmerazinha, vai fazer comida, vai ter que todo mundo estar participando, entendeu? Já teve aluno com filho no colo, cachorro no colo, entendeu? O Gilberto ficou com medo de mim, já até abriu a câmera ali, ó. Mas aí, aí, ó, o Guilherme trouxe... Quem é Guilherme? É filha? Ou é neta? Não, tu é jovem ainda, né? Eu tenho neta também, da idade da tua aí, da tua filha. Mas é isso, gente. O curso, falar do curso, o Egito quase não deixou espaço para a gente, ele falou sobre tudo, né? Mas um destaque que eu acho importante é a interdisciplinariedade desse curso, né? É uma coisa muito incomum, né? E também o corpo docente, né? Excluindo a minha pessoa, os outros todos são de excelência, né? Falando cada um na sua propriedade, com a sua prática, com a sua militância. Eu acho que a Paola deu essa representatividade, né? Ela estava numa assembleia de condomínio, né? Para vocês verem, então, que ela é militante mesmo. Então, eu acho que vocês tiveram uma excelente escolha. É um curso, não é porque eu sou professor, não, mas é muito bom. Eu não vejo outro curso, sou veterano na área, não vejo outro curso, né, de formação, de capacitação melhor do que esse. E até porque a gente vem há algum tempo, né, essa história, eu que já acompanho, né, há algum tempo, essa história da profissionalização do síndico, acho que não vai demorar a se tornar reconhecida como uma atividade regular e regulamentada, né? Porque a gente viu que foi aumentando gradativamente, né, essa escolha, e eu já na pós de Direito Imobiliário, que eu ministrei durante 15 anos lá na Universidade de Estácio de Sá, muitos alunos meus enveredaram para essa área, né? Porque é uma área que eu acho que é interessante, porque tem essa relação humana, né? Que é preponderante, você saber lidar com o ser humano, né? É uma questão também que a gente
tenho cuidado de ter nas nossas aulas, né, nas nossas disciplinas. Então, é isso. Eu acho que vocês estão com bastante assessorados, bastante bem servido, né, tanto de conteúdo quanto de docente. Desejo sucesso a todos, né? Eu continuo mantendo vínculo com muitos alunos do Aprimora até hoje, a gente troca informações, experiências, conteúdo, enfim, é uma relação de amizade que vai ficar para a vida toda, eu tenho certeza, tá? Agradeço aí o Egito por mais essa convocação, Cecília, né? E estamos juntos. Obrigado, mestre, pelas suas palavras. Com certeza quem assistir a aula do Sérgio Herrera vai ver uma combinação única de conhecimento jurídico, de gentileza, né, de elegância, inteligência, de atenção. Vocês não vão se arrepender. A Paola está na Assembleia agora, vou acompanhando aqui. Se ela não conseguir nos acompanhar, ela seria representante para falar pelos síndicos, né, pela gestão. Temos outros professores também na nossa grade. Temos a Ariane, que também, além de gestora, também é psicóloga, dá uma abordagem legal sobre comunicação, motivação, né? Ela tem um método já desenvolvido, mapeado, assim, bem bacana. Deixa a Cecília, então, falar da parte pedagógica da plataforma e da disciplina dela. Se a Paula não entrar, então a gente finaliza. Cecília. Tá ótimo. Então, pessoal, o que eu sempre digo é que esse curso tem esse lado diferenciado em relação a todos os outros cursos que nós vemos aí pelo mercado. A carga horária é robusta, como disse o Junqueira, é muito consistente, são 126 horas, então não é um curso superficial, são 14 disciplinas, né? E claro que o síndico não tem que saber cada um desses ofícios, mas ele precisa conhecer alguma coisa de forma a poder gerir bem isso, né? Então, nós tivemos esse cuidado de abarcar todas as áreas pelas quais o síndico transita. A minha disciplina, especificamente, é a comunicação condominial. Nessa disciplina, nós falamos de todos os canais que podem ser utilizados na comunicação do condomínio. A comunicação é um instrumento fundamental, é uma ferramenta fundamental para o gestor de condomínios. Vocês vejam, se numa família com 3, 4, 5 pessoas, ruídos de comunicação já causam a Terceira Guerra Mundial, se avalia num condomínio, né? Quando a comunicação não flui, não acontece de uma forma eficaz. Então, nós vamos ver nessa disciplina de comunicação toda essa parte voltada especificamente para condomínios, mas também estudamos a parte linguística, a importância da correção linguística na comunicação, como é que a correção linguística contribui para uma boa comunicação e como é que o seu português, especialmente português escrito, formal, como é que ele contribui para a sua imagem profissional, para a sua colocação no mercado como profissional, né? Então, a organização visual do seu texto, a forma como você se expressa na escrita é tudo mais perigoso, né, em relação ao português, porque quando você escreve, fica ali concretizado aquilo que você expressou, se você cometeu algum erro. Então, nós vamos ver na disciplina todas essas questões, todos esses aspectos que podem contribuir aí no seu trabalho, na sua colocação no mercado, na sua comunicação dentro do condomínio, dos condomínios, né, com o pessoal. Hoje eu estou falando. Já não quer falar, abriu sem querer. Então, é um curso diferenciado, gente, além da consistência da carga horária, de um corpo docente muito qualificado, todos são especialistas, ou mestres ou doutores, todos que têm prática na área, todos os professores do corpo docente têm prática na área, e também nós temos um acompanhamento pedagógico. Então, vocês vão fazer provas, todas as disciplinas têm avaliação, vocês recebem um relatório de notas dentro da plataforma, vocês têm que ter um mínimo de
frequência nas aulas ao vivo, tem que ter 75% de frequência, precisa ter uma média 60 para poder receber o certificado no final do curso. Então, a gente tem todo esse cuidado, todo esse acompanhamento individual do desempenho de vocês, a gente está sempre marcando em cima para ver se vocês estão de fato aprendendo, estão de fato construindo conhecimento. Então, eu acho que é um curso que realmente vale a pena. Temos uma plataforma também, onde as atividades são realizadas, as aulas ficam gravadas na plataforma, vocês acessam, tá? É uma plataforma educacional que usamos também para pós-graduação, que é pelo CBEP Jur, a mesma plataforma, a aula fica gravada ali para acesso, o material fica disponibilizado, enfim, é um curso que tem uma estrutura muito semelhante à de uma pós-graduação, tá? Ele é organizado, estruturado. A Kátia levantou a mão. Kátia? E já vou deixar a Kátia falar, e vocês não ficam soltos, tá? A gente, de fato, acompanha cada um de vocês, puxa pelo braço, não está aparecendo, por quê? O que está havendo? Ah, preciso de prazo para o trabalho, estou com um filho doente. Não, mas vamos lá, assiste a gravação. Então, tem, de fato, esse cuidado, esse carinho com cada um dos alunos, né? Kátia. Olá. O doutor Egito até falou aí, eu acabei não me apresentando. Eu sou Kátia Rios, aqui de Fortaleza. Eu sou contadora, pedagoga e matemática, né? Atuo há 22 anos no mercado de condomínio, tenho uma administradora de condomínios, né? E sou síndica já em alguns condomínios, né? Inclusive, o meu primeiro contrato de síndico não havia nem a palavra, a profissão de sindicatura, né? A possibilidade de haver como profissão, né? Que foi em 2011. Foi o primeiro contrato que eu fui convidada a ser síndica profissional. Então, diante de tantos juristas, de tantos homens aí renomados no Aprimora, né? Eu fico muito feliz, viu, doutor Egito e Cecília, ver essa grade tão rica aí de vocês. E queria saber, foi falado aí por outros professores aí, se vocês têm, eu sei que já está no Senado, né? Existe uma perspectiva do pré-projeto que existe lá para a sindicatura? Vocês têm algo a comentar sobre isso? Dessas 7 mil profissões que existem, só 70 hoje são regulamentadas. Isso para você ver a nossa deficiência de reconhecimento, né? De profissão. Vocês acham que existe uma perspectiva de se tornar em profissão? Vamos lá. Esse é o PL 348 de 2018, do senador Hélio José. Esse projeto trata da regulamentação da profissão de síndico. Mas é uma profissão não regulamentada, como são outras profissões já reconhecidas e catalogadas. O fato da regulamentação passar ou não passar, e eu acho que nesse momento é prematuro falar em regulamentação, o fato da regulamentação passar ou não passar é que nós teríamos regras, critérios para o seu exercício, um conselho profissional que fiscalizaria a atividade, um código de ética a ser aplicado para os infratores, né? Para você formar ali processo administrativo, processo ético e condições de exercício daquela profissão, tá? A lei própria, enfim. O fato dela não ser regulamentada, e pode ser que a sindicatura um dia não venha a ser regulamentada, ou que ela venha a ser regulamentada, isso é uma outra história, o fato da regulamentação não impede que você tenha qualificação para o seu exercício, não impede que você desenvolva uma técnica única, não impede que você desenvolva uma expertise e que se diferencie dos demais e que se profissionalize e que ganhe mercado. A regulamentação é uma exceção na liberdade profissional, né, no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Aqui na Universidade Federal Fluminense, nós temos um doutorado em Sociologia e Direito, e é onde eu pretendo ingressar. E lá existe uma linha de pesquisa chamada Sociologia das Profissões. É lá que eu desejo estudar e investigar as profissões decorrentes da urbanização, como é o corretor de imóveis, né, que lida com a propriedade individual, com locação e compra e venda, e como é o síndico, no caso, o gestor da propriedade em condomínios, que lida com a propriedade em condomínios. Então, eu quero construir as bases teóricas e fazer pesquisa no Brasil afora para proporcionar o arcabouço teórico dessa profissão que poderá ser regulamentado ou não. Só para a gente entender o que é regulamentação, é o seguinte: toda profissão ela nasce
com uma resposta a uma necessidade social. Então, hoje nós temos o síndico, né, gestor de condomínios, síndico externo, síndico profissional, que é aquele que vive dessa atividade, declara publicamente seu exercício, faz dela seu principal meio de ganhar a vida, tem um conhecimento teórico, tem um conhecimento prático e começa a se organizar como tal, tem uma identidade a ser construída. Essa atividade que surge em resposta a uma necessidade social, ela vai se constituindo, ela vai se desenvolvendo, ela vai ganhando corpo, ela vai ganhando contornos, ela vai ganhando reconhecimento social e prestígio. Pode ser que em um certo momento, tá, essa categoria se reúne em associações, eleve o seu nível de atuação, comece a criar exigências como cursos, formação, especialização, comece a brigar pela sua regulamentação profissional, que seria o seu reconhecimento. Isso é uma possibilidade. Nem todas as profissões conseguem se organizar, conseguem criar um corpo de conhecimento único, não vulgarizado, e ter esse reconhecimento da sociedade e ter essa chancela do Estado. Nem todas chegam lá. Mas para chegar lá, tá, é importante que você tenha prestígio social, conhecimento, que você lide com bens relevantes e que a sociedade precise ser protegida dos inabilitados. Pessoalmente, em minha opinião, eu vejo nesse momento o desenvolvimento de uma profissão, ela ganha um corpo de conhecimentos únicos, ela ganha uma técnica única, ela começa a se diferenciar das demais, e eu vejo que no futuro tudo se encaminha para que ela seja uma profissão regulamentada, porque ela lida com patrimônio, ela lida com famílias, e ela precisa de conhecimentos muito específicos, que vêm da prática e que precisam vir da academia. Então, eu pessoalmente vejo que vai nascer uma profissão, tá, regulamentada mais adiante. Agora, hoje, o que temos? Nós temos uma profissão, tá, que precisa de conhecimentos, que poucos têm conhecimento, e aqueles que procuram esse conhecimento, aqueles que procuram essa formação saem na frente. Quem precisa desse conhecimento? O síndico que é orgânico, que quer ser o melhor síndico para o seu condomínio, o síndico que já é profissional, que atua na área, que tem 1, 2, 3 condomínios, o preposto do síndico profissional, o funcionário da empresa do síndico, que já tem 20, já tem 30, já tem 50, aqui no Rio tem gente com 80, São Paulo tem o Aldo Bussoleti com mais de 200, tem o Alain com 160 e poucos condomínios, né? Ou seja, começou com 1, com 2, com 3 e foi ganhando corpo, foi se transformando numa empresa de sindicatura. Então, o funcionário dele, onde que ele arruma, né? Ele precisa de alguém que tem um curso, que tem uma formação, que está se qualificando, está se especializando. Funcionário de administradora, onde é que você encontra um gerente que consiga entender o que é condomínio? Essa pessoa geralmente vem, né? Ele é funcionário ali, ele vai trabalhando, vai aprendendo, ele vem da prática. Mas é possível hoje que você pegue alguém que tem uma formação. Por isso, a proposta desse curso é a formação de síndicos e gestores, que são todos aqueles que vão atuar no nível gerencial, quer diretamente com o síndico, tá? Quer como gerente de algum condomínio grande, você tem condomínio enorme, que você tem o gerente do condomínio, que é uma pessoa que fica ali, lida com funcionário, lida com vários subsíndicos de várias torres, lida com o síndico, lida com a administradora, tá? Essa pessoa, ela existe em alguns condomínios grandes. Gerente da administradora, o gerente que vai lidar com o síndico profissional dessa empresa que está crescendo, que está se desenvolvendo, tá? O próprio advogado que já atende o condomínio, que já atende o síndico, mas tem aquela visão muito ortodoxa, muito processual ainda. Esse advogado precisa entender como a coisa funciona. O advogado que trabalha com a incorporadora, que vai orientar, que vai, de repente, treinar, selecionar um síndico, que vai receber aquela incorporação, que vai cuidar daquele produto feito com tanto carinho, né? Uma atividade tão complexa que é a incorporação imobiliária. Tudo isso é gestão, e tudo isso aí passa por essa área de conhecimento. Então, a gente precisa formar esse profissional, tá? Esse é o objetivo. Se a profissão ela vai ou não ser regulamentada amanhã, vai depender do esforço individual de cada um, da organização coletiva e da especialização do conhecimento. Se os gestores se organizarem e mostrarem que eles lidam com bens jurídicos muito importantes para a sociedade, que é o imóvel, que é a propriedade em condomínio, né? Que é o local onde as famílias se desenvolvem, né?
que ele tem conhecimento para isso, que ele está preparado para isso, que ele está organizado para isso, o Estado vai reconhecer a atividade. Eu poderia aqui ficar um tempão falando de como surgiu a profissão do corretor de imóveis, que é um pouquinho parecida. Vem da urbanização, vem da especialização da atividade, começou a lidar com compra e venda de imóveis, com locação de imóveis, se especializou, se organizou em sindicatos. O primeiro sindicato foi em 37 no Rio, o segundo em São Paulo em 38, depois Rio Grande do Sul. Tá? Essa profissão teve reconhecimento do Ministério do Trabalho, Arnaldo Pietro, na época, depois começaram a fazer congressos, juntando os sindicatos de cada estado. Em 62, fizeram um projeto de lei em 57, que em 62 foi reconhecido como profissão, depois caiu, porque não tinha base acadêmica, não tinha uma base curricular. Em resumo, em 78 foi reconhecida a profissão do corretor de imóveis, existe uma lei que regulamenta o seu exercício, tá? Só pode ser corretor quem tiver o título de técnico ou gestor, que é o nível superior. Essa profissão também vem da urbanização, essa profissão também lida com imóveis, também lida com famílias, tem um alcance social muito grande. Eu também acredito que o síndico, tá, como um gestor de condomínios, que lida com bens jurídicos relevantes, que tem um conhecimento talvez muito mais especializado, que também virá a ser reconhecido. Porém, hoje, socialmente falando, a gente está no começo, no nascedouro dessa profissão. Eu acho errado criar uma lei, criar uma profissão por uma canetada. Eu acredito, estudando sociologia das profissões, pelo pouco que eu estudei, que a profissão ela se constitui, ela se desenvolve, ela se estrutura, ela se constrói socialmente. E no momento que a profissão estiver desenvolvida, organizada, com uma identidade clara, com um campo de conhecimento único e casada com a academia, teoria e prática, que o Estado só vai reconhecer. Esse é o papel do Estado, chancelar. E falar o seguinte, a partir de agora, os inabilitados não poderão exercer essa profissão. A sociedade precisa ser protegida daquele despreparado, porque eles lidam com conhecimento muito importante, eles têm uma técnica única, eles já provaram que são valorosos para a sociedade. Então, a gente vai galgar degrau a degrau. E um dos degraus hoje são cursos que você possui Brasil afora, cursos de formação, profissionais como os senhores que estão aqui, dedicando um pouco do seu tempo, querendo ganhar conhecimentos, vocês vão trocar conhecimentos entre si e vão se conhecer. Isso foi muito legal, eu tive agora em Cuiabá. E o legal foi, eu encontrei uma aluna da pós, foi a primeira pós em Direito Condominial em 2021, a Ariadne, que é advogada lá. Esse era Direito Condominial. E ela virou amiga da Carolina Rossetti Lengruber, que é de Balneário Camboriú, que é lá na parte de baixo do Brasil. Elas se falam, elas trocam experiência, elas palestraram juntas, e ali encontrei alunos de Vitória, que é o Gerson, a Cirele de Brasília, já me convidou para um congresso lá em Brasília agora, a gente vai participar na segunda edição, ou seja, as pessoas vão se conhecendo, estou aqui agora com a Kátia, que eu conheci em Salvador, a Kátia é do Ceará, estava com uma advogada do Ceará também ali, já conheci a doutora Sônia, que é do Mato Grosso, depois encontrei com ela também em Cuiabá, ou seja, o mercado já começa a se falar e começa a se movimentar e as profissões vão se ajudando, vão se estruturando. Eu, pessoalmente, sem ser um visionário, mas já sendo, tenho a certeza que em breve vai ser uma profissão regulamentada. E quem sai na frente? Quem sai na frente foi aquele que se preparou primeiro, aquele que se qualificou primeiro, aquele que garantiu primeiro o seu espaço, né? Aquele que chegou onde tudo era mato. Quase um bandeirante aí paulista que desbravou o Brasil, né? Os bandeirantes aí. Então, essa é a minha humilde opinião. Quer atuar na área, se qualifica, faz contato, participa de evento, traz a sua experiência, ajuda a construir artigo. Eu tenho pessoalmente um jornal, uma revista, toda hora peço nos grupos, gente, algum material. Às vezes o jornalista coloca lá as pautas. Uma criança foi sequestrada em São Luís do Maranhão. A prefeitura de Teresina publicou uma lei assim, assim, sobre condomínio. Em Fortaleza aconteceu a queda do elevador. Eu já procuro as pessoas que estão ali próximas, tá, para participar da matéria. Enchente no litoral de Santos, choveu, aí chamei o Serginho, chamei uma síndica do litoral, a Regina, que eu conheci no evento dele lá em São Paulo, ela fez a matéria, chamei outro síndico que me indicaram. Então, assim, a gente acaba sendo nós acabamos sendo agente de construção, de conexão e de transformação do nosso mercado. Eu acho que realmente é o nosso papel aqui. Hoje, as distâncias estão reduzidas.
Ao mesmo tempo que eu estou aqui na cidade de Niterói, tem um colega que está em Teresina, tem um colega que está em Fortaleza, tem um colega que está em Vitória, Vila Velha, Rio de Janeiro, São Paulo, Balneário, Porto Alegre, e eu tenho viajado e tenho conhecido o pessoal todo graças ao telepresencial, e tenho visto realmente a área se desenvolver. Então, Kátia, parabéns por ser síndica desde 2011, lute pela área, você que lida com administração de condomínio também. O conhecimento não custa caro, né? A ignorância custa caro. Então, a gente tem que vencer a nossa própria ignorância todos os dias, né? Essa é minhas considerações aí sobre a sua pergunta aí, ó. Parabéns pela sua colocação, muito prudente. Obrigado. O Guilherme falando que está no meio do mato lá. O Guilherme está onde? Guilherme está onde? Guilherme Moraes. Ou não, foi a Sônia, que ainda é mato lá. A Sônia que esteve lá com a gente lá em Salvador. O Guilherme também é aqui de Mato Grosso. Então, nós estamos juntos, ele é de Barra do Garça, eu sou de Nova Mutum, Mato Grosso, a gente está brincando que aqui é só mato, então a gente está chegando primeiro. Então, essa é a vantagem, porque a riqueza hoje do Brasil está ali no centro-oeste, ali, produção, né, agronegócio. Quem chegou, olha só como é que é engraçado, né? O Brasil começou lá em cima, né? Porto Seguro, Salvador, depois Recife, Olinda, depois desceu para o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro até 1963, 65 era o maior PIB do Brasil, um estado que é o segundo menor estado da federação, hoje ainda é o segundo maior PIB do Brasil. Foi descendo, foi para São Paulo, Oeste Paulista, São Paulo hoje é o motor da nossa economia e tal. Eu acredito, sem contradita, que realmente caminha aí para o Centro-Oeste. Quem chegar primeiro, né, vai construir primeiro. Não fisicamente, mas quem chegar primeiro em uma área, que for pioneiro, né, que trouxer conhecimento, que se fincar ali, vai ser referência. Eu acho que esse é o ponto aí que a gente tem que olhar. Ou quem inovar também, né? Sim, com certeza. E aí você falando aí do agronegócio, né? O pessoal aí, acredito que centralize muito aí na região centro-oeste e que responde 25% do nosso PIB do país, né? Em breve vai ser muito mais. O agro... Hã? Vai ser muito mais. E o setor de condomínio também, Kátia, a gente estava olhando, a área imobiliária, incorporação e tal, envolve muito dinheiro. E o condomínio cada vez mais, porque você tem que ter especialista para portaria, para CFTV, para manutenção predial, para administração auxiliar de condomínio, já para a área de auditoria e auditoria preventiva. A gente acabou de ser contratado aqui, eu não queria, só indicava os colegas. Vi uma pessoa no meu escritório de contabilidade, entrou pela internet, sentou com a minha gerente, ela já era gerente de condomínio, tinha 15 anos de experiência e foi para a área de contabilidade. Ela sentou, começou a conversar, a pessoa falou, quero contratar você para o meu condomínio comercial e quero contratar o seu escritório para a contabilidade da minha loja. Então, já trouxe o contrato, eu fiquei pensando, eu falei, olha, Melissa, vamos oferecer esse serviço então. Vamos oferecer, por quê? O síndico profissional, o orgânico, ele tem que ter segurança. O conselho, às vezes, não tem preparo, são pessoas também que estão ali, né, foram eleitas na Assembleia, o grupo de amigo, apoiador, não faz nem o seu papel, ou às vezes até o grupo de inimigos do síndico está ali no conselho. Por que não pegar uma pessoa de fora para olhar aquela pasta de prestação de contas, verificar se a retenção tributária aconteceu, verificar se o CNPJ é de uma empresa, se não é de um MEI, né? Se o síndico tem alçada para fazer contratação, se tem governança corporativa ali sendo praticada, a realização de despesas, se a nota fiscal não é falsa, verificar as obrigações fiscais, hoje você tem o e-social, tem um monte de coisa acontecendo, e dar uma segurança para o conselho assinar aquela pasta, dar uma segurança para o síndico, mostrar numa assembleia que estão querendo ali fazer uma caça às bruxas, que o síndico é isso, aquilo. Não, a prestação de contas está regular, as certidões todas estão aqui apresentadas. Então, é mais uma especialização e é mais uma área de atuação. É custo para o condomínio? É pouco mais do que meio salário. Numa estrutura de um condomínio médio, não representa 0,5%. Que dirá isso, 0,5% talvez, ou até menos, mas a segurança que você tem para o condomínio, a prevenção à fraude. Estou vendo que o André ali é contador. André, eu sou do CRC do Rio de Janeiro, eu sou coordenador da comissão de contabilidade. A gente luta muito aqui no Rio. Destaco também Goiás, tem um CRC bom, está com uma norma, a gente até coloquei no grupo aí, TG 2002X, do meu amigo Henrique lá de Goiás.
do Renato, que é contador de Goiás também. Me chamaram para palestrar lá também. Vou para o Centro-Oeste, acho que é agosto, está até marcado. Rio Grande do Norte já tem o CRC, uma comissão de contabilidade. Bahia também já tem uma comissão. Eu acho que Ceará Vamos também abrir. tem uma comissão. Bora Tem abrir aí, aqui. tem aí, Kátia? Não sei, eu não estou muito vinculado lá com o pessoal, entendeu? Eu deixei de Então, participar. bate na porta, pede ao presidente, se for o caso, a gente manda uma carta de referência aqui pelo Rio, o presidente nosso é bem atuante, fundamentando a importância de criar uma comissão para falar sobre auditoria em condomínios, prestação de contas, a parte tributária, a parte fiscal. Tem uma comissão lá no Federal, no CFC, que eu faço parte, tem uma pessoa de São Paulo, uma de Sergipe, tem, acho que uma de Brasília, o pessoal de Goiás está lá também. A gente quer chamar quem está atuando e a gente quer realmente estruturar a norma para que tenha norma sobre contabilidade em condomínios. Hoje é uma prestação de contas, né? Qualquer um pode fazer e assim, é simples de um lado, é informal de um lado, mas não dá segurança, não controla o patrimônio, você não tem ali uma métrica, você não tem declarações contábeis para verificar o estado patrimonial, enfim, uma série de questões que a gente pode desenvolver. Então, pessoal, o que eu quero mostrar é o seguinte: a área condominial ela se desenvolve, o direito condominial saiu na frente, está mais estruturado, está se desenvolvendo, a administração está trazendo a sua contribuição, tá, para a gestão direta e auxiliar, a contabilidade também se ramifica, se desenvolve, a engenharia, você tem a psicologia, a mediação de conflitos, tudo isso por quê? Porque o condomínio ele tem uma importância para a nossa sociedade muito grande. As pessoas moram em condomínios, residem em condomínios, trabalham em condomínios. Temos, segundo o censo do IBGE de 2010, nós temos 7 milhões e pouco, talvez agora em 2020, 2022, né, esse último censo, tenha passado de 10 milhões de unidades em condomínios ou em loteamentos, segundo o censo. Se tem 10 milhões de unidades, você pega a média de uma família no Brasil, não sei se é 2,8 pessoas ou 3 ponto alguma coisa, você multiplica, a gente chega a uma conclusão aí que pelo menos 40, 50 milhões de pessoas nesse país moram em condomínios edilícios, né? Ou em condomínios de lote ou em loteamento. Então você tem um espaço enorme para síndico profissional, para administrador auxiliar de condomínios, para gerente de condomínio, para gerente que trabalha em administrador, ou seja, o campo ele é muito vasto, tem área para todo mundo trabalhar e cada vez mais é mais complexo, tem mais conflito, tem mais norma, tem mais a tendência é personificar o condomínio, daí você vai ter realmente tributação, ou seja, vamos seguir nessa área que é o que eu tenho visto no Brasil afora aí, é um grande movimento, né, na área aí. Gilberto vai sair. Pessoal, a gente acho que já chegou na hora. Quem mais quiser fazer pergunta, fiquem à vontade para a gente encerrar aqui nosso bate-papo inicial, né, a apresentação do curso. A professora Cecília está à disposição aí de vocês para já fazer as matrículas. A gente já tem uma quantidade boa de inscritos. Esperamos que hoje... As vagas são limitadas, né? Tem que lembrar isso também, tá? Nossas turmas não são gigantescas, exatamente para que vocês possam receber toda a atenção merecida. Então, as vagas são limitadas, já temos muitos inscritos, então garante a sua logo. Começamos na segunda-feira, dia 3. Bom, pessoal, aberto é para considerações finais. Quem quiser falar sobre a sua área, sua atuação, sua cidade, fique à vontade para se apresentar ao grupo aí. Sejam bem-vindos, esperamos vocês na aula, tá? Será um prazer tê-los conosco aqui no Aprimora. A Paula já acabou a assembleia? Ela voltou ou não, né? Não sei. Doutor Egito, existe a probabilidade de ter não um curso de formação, mas sim tornar um curso, uma pós-graduação ou mestrado? Eu não sei quem responde aí, se é você ou a Cecília. Então, no CBE-PJU, nós temos uma pós em Direito Condominial, deve começar a turma agora em abril. O foco é Direito e Legislação, a gente não fala de gestão ali. Tem já a pós. No CBE-PJU, eu devo voltar a lançar o curso de Gestão de Condomínios, é uma pós-graduação,
devo lançar lá para maio. Tá? Assim que lançar essa de condominial, vou abrir a de gestão. O custo é um pouquinho maior, né, e você paga por 1 ano e 8 meses, acredito eu. É uma pós-graduação, a carga horária é maior. Eu acredito, como você gosta de estudar, valeria você fazer aí os dois, né? Porque tem gente que faz um, faz outro, escreve funcionário, a gente até pode ver para você um desconto se você se interessar. Eu ia falar, querendo inscrever mais de um participante, a gente pode fazer um desconto, com certeza. É só fazer contato. Agora, se tiver que escolher entre a pós e esse curso, sem dúvida eu recomendo esse, porque o investimento, Francisco está rindo, o investimento é menor, é um curso mais voltado para a prática, ele é menos teórico, mais rápido, né? Termina em agosto. Antes de ser professora, a Cecília era vendedora do Boticário, não perdia uma venda. Né? Ela atendia o cliente e atendia as madames, botava na bolsa, levava em casa, trabalhava... Isso também, ela sabe vender a Primora também. Ela é danadinha. Ela é professora, mas ela é comercial na veia, né? E ela é convincente. Boa vendedora aí. Pessoal, eu queria fazer uma sugestão, eu gostaria de fazer uma sugestão, professora Perfeito. Cecília. Daria para colocar aí, eu não sei se eu não ouvi bem, mas eu acharia prudente, assim, a gente ter uma pequena discussão de precificação. Não sei se é prudente aí na grade de vocês. Tá no avançado. Sabe por quê, Kátia? Tá no avançado. A gente lá no comecinho eu falei, eu sentei com os síndicos, escutei a necessidade deles e coloquei 20 e poucas disciplinas. Ia ficar um curso enorme, caro, então eu desmembrei. Eu coloquei um curso de formação, tá? Que é o nível básico, intermediário, com umas pitadinhas de avançado, e mais adiante um curso avançado que a gente consegue pensar a precificação, o marketing para o síndico, pegar a parte de auditoria, dar algumas técnicas, né? Enfim, está lá montadinho, tem disciplinas avançadas, eu devo lançar para o meio do ano. Então, é mais uma alternativa, sim. Eu acabei me atrasando, que a doutora Thalita veio me visitar, e eu entrei atrasado na aula inaugural. E eu acho que você poderia colocar... Tá, ela tinha, por isso que eu me atrasei um pouco. E eu acho que você poderia colocar nesse avançado, já que tem a precificação, essa coisa toda, você poderia, já que é voltado aí, como você falou, para síndico, colocar rede social, não? Voltado para o síndico, mídia, marketing. Eu não me recordo ao certo, assim, são muitas disciplinas bacanas, mas não dá para na comunicação tudo. A gente está falando bastante de rede social, viu? Da questão das redes sociais para o síndico, a gente aborda isso também. Joia. É porque doutor Egito percebeu aí que eu gosto de um pouquinho estudar, eu fico puxando assim, né? Eu me empolgo. Professora, né? É igual a mim. Quer sempre contribuir, né? Espero, né? Bom, com certeza. Espero todos vocês, então, no curso. Será um prazer. Sobre a matrícula, inscrição, dúvidas pedagógicas, acadêmicas, o celular do Aprimora está aí, da professora Cecília. Será um prazer. Começaremos a nossa turma agora, né, em breve. E, enfim, acompanhe o Aprimora nas suas redes sociais. Estou à disposição. Quem quiser falar comigo, será um prazer. Beijo grande. Muitos honorários condominiais para vocês, boas assembleias, né, bons contratos, boa prestação de serviço, muita satisfação no trabalho para as famílias aí do Brasil, muita harmonia, muita paz.